Olha, o Ministério Público Federal de Alagoas obteve decisão liminar que garante um tratamento mais digno e eficaz aos pacientes com autismo. Para entender de que forma, essa prática vai mudar aí, né? O que é que muda para esses pacientes, eu converso agora com o advogado Juliano Pessoa. Ele é presidente da Comissão de Direitos Médicos, Direito Médico e Saúde da OAB Alagoas e nos ajuda a entender melhor sobre essa decisão. Doutor, mais uma vez, boa noite, bem-vindo aqui ao Cidade Alerta Alagoas. Boa noite, Edson. É uma satisfação mais uma vez participar do programa. O que é que podemos falar sobre essa decisão? Quer dizer, havia uma necessidade dessa atenção especial, haviam relatos, né, de problemas, né, de pacientes com autismo que não estavam tendo um tratamento adequado, é isso? Na realidade, o que ocorre? O problema persiste especialmente em relação às operadoras de plano de saúde, né? Então, a maioria das operadoras, elas querem limitar o número de sessões que muitas vezes esses pacientes necessitam, no caso da prescrição que é feita para o tratamento dele. E, naturalmente, isso fere frontalmente a autonomia do profissional médico, né? Quem sabe a necessidade do paciente, o que é que o paciente necessita, a quantidade de sessões, com que profissional, é o profissional médico que está naturalmente acompanhando esse paciente. Então, os operadores muitas vezes se insurgem querendo trazer essa limitação e o Poder Judiciário vem entendendo, na maioria das vezes, que independente se consta de forma especificada na resolução da ANS ou não, a operadora deve cobrir por se tratar de uma necessidade de saúde deste paciente. O Ministério Público Estadual aqui em Alagoas, Federal, perdão, entrou com ação civil pública e conseguiu liminarmente, por meio da decisão da 13ª Vara da Justiça Federal, que a ANS não aplique a resolução que trata do rol em se tratando especificamente desse paciente com autismo, né? Esse movimento, na realidade, iniciou-se em Goiás e no Acre. Lá já foi ratificada a decisão liminar e já houve sentença, inclusive, no processo. Para você ter uma ideia, nessa semana, inclusive, a Agência Nacional de Saúde Suplementar foi obrigada a colocar no seu site que os pacientes desses estados, Goiás e Acre, as operadoras não deverão, de forma nenhuma, limitar essas sessões, ou seja, eles terão acesso a essas sessões ilimitadamente. E é isto que o Ministério Público Federal de Alagoas deseja fazer aqui e já conseguiu a primeira decisão favorável nesse sentido. Seria muito mais prudente, claro, a partir dessa decisão já, né, ratificada em outros estados, também se aplicar para todo o Brasil? Quer dizer, há necessidade de que cada estado possa entrar na justiça, quer dizer, demanda tem um aumento na demanda para a justiça muito maior de algo que já foi comprovado, quer dizer, já foi julgado, né, já foi mostrado que essas pessoas que têm, os pacientes que precisam desse tratamento não podem ter limitação em relação ao atendimento. Você já paga o plano de saúde, você já tem ali, né, aquele custo mensal fixo, né? O mínimo é que a pessoa possa ter o tratamento também necessário, né, doutor? Exatamente. Na realidade, essa questão da limitação territorial, né, é uma questão técnica, de fato jurídica da legislação. O STF ratificou esse entendimento, inclusive, que a decisão ela se restringe àquela circunscrição, ou seja, aquele estado onde foi proferida a decisão diante da vara. Então, por isso que não dá para se estender de forma ampla assim, para todo o território nacional. Mas, assim, nós já tivemos, de se parabenizar, inclusive, a iniciativa do Ministério Público Federal aqui em Alagoas, de já encampar a mesma missão aqui no Estado, no intuito de resguardar o direito das pessoas, como você bem mencionou. São pessoas que necessitam de tratamento interdisciplinar, multidisciplinar, né? E esses especialistas é que sabem a real necessidade destes pacientes, porque muitas vezes eles se encontram no mesmo espectro, mas um responde a um tratamento e o outro não responde ao mesmo tratamento. Então, ou seja, o tratamento necessita e deve ser individualizado. E quem sabe, tem competência para aferir isto e determinar isto de forma precisa, é o profissional médico, não é o gestor da operadora de saúde. Então, foi muito importante essa decisão para que, de fato, esses pacientes, né, esses familiares que estão no entorno desses pacientes tenham um pouco mais de dignidade e tranquilidade na eficácia e na efetivação desse tratamento. Então, a partir dessa decisão liminar, né, os planos de saúde aqui de Alagoas já devem oferecer o tratamento necessário em quantidade limitada, é isso? Na realidade, o que acontece? A decisão é liminar e espera-se, né, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar atenda essa decisão, né? Ela é passível de recurso, mas é aquele dito popular. Decisão judicial você recorre, mas cumpre.
Então, espera-se que a Agência Nacional de Saúde Suplementar cumpra a decisão, determine que as operadoras aqui no Estado também assim o façam, e essas pessoas tenham esse direito sem maiores contendas. Caso isso não ocorra, é muito importante que as famílias desses pacientes não se contentem com a negativa da operadora do plano de saúde. É natural que ele tente isso administrativamente, não há esse problema, falar inclusive dessa decisão, né, que tem aqui no Estado já, proferida pela Justiça Federal, e peça ao plano de saúde que autorize as sessões no número que foi prescrito. Caso não haja essa autorização, ele busca auxílio nos órgãos de proteção e defesa do consumidor e também junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, abrindo uma reclamação. Se ainda não resolver, ou caso demore para resolver, infelizmente é necessário que ele busque sim auxílio de um profissional jurídico especializado na área da saúde para assessorá-lo e buscar o Poder Judiciário para eliminar esse tipo de situação. Porque o Poder Judiciário amplamente, em todas as varas praticamente do país, entende que esses pacientes merecem e necessitam receber o tratamento adequado. Não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade de saúde. Perfeito. Doutor Juliano Pessoa, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelos esclarecimentos, e vamos continuar aqui acompanhando, cobrando também, né, que as operadoras possam também cumprir, que é o básico, né? A partir do momento que você paga, você tem que ter um atendimento necessário, quantidade necessária que você precisa realmente para ficar bem também. Obrigado, doutor. Um abraço. Eu que agradeço, uma boa noite, uma satisfação. Boa noite. Obrigado pela